terapeuta integrativa, e hoje eu vou trazer para vocês aí uma continuação. Isso mesmo, nós falamos no nosso último encontro sobre as áreas da nossa vida. Com aquele mapa, nós conseguimos trazer consciência de como as coisas estão aí organizadas e desorganizadas, não é mesmo? Então, se você participou, você já sabe sobre o que eu estou falando. E você que não participou, acredite, na próxima sessão eu vou dar uma recapitulada em tudo que a gente falou lá, para você conseguir aí, né, começar a identificar alguns pontos que precisam ser trabalhados. Então me chama no PV que eu vou enviar o material para você que não participou da primeira sessão, tá joia? Mas para você que participou da primeira sessão, eu vou trazer uma continuidade aqui para você, trazendo aí esse tema. E quero trazer aí boas-vindas para vocês que entraram no grupo há pouco tempo. Esse grupo vai continuar crescendo. Eu vou continuar trazendo conteúdo aí gratuito para vocês, com mais propriedade para que vocês consigam alcançar os resultados. Porque o resultado que nós temos são equivalentes ao nosso comportamento de hoje. Para a gente crescer, para a gente alcançar os nossos resultados, nós precisamos conhecer o nosso poder pessoal, certo? Então, nós já passamos aí falando sobre pontos necessários em arrumar aí algumas coisas na nossa vida, mas não é só motivação, é ação, né? Nós precisamos agir. O que a gente precisa fazer para se movimentar? E eu gostaria de trazer para vocês, enfatizando nas emoções. E nesse vídeo eu quero continuar dando aí uma pincelada nessa parte das emoções. As emoções é o que nos regem e é sobre as emoções que nós direcionamos aí a nossa vida. O tema da nossa aula hoje, o que é? Domine suas emoções. E o que é domine suas emoções? Acredite, eu sou desafiada todos os dias. E eu acredito que você também. Eu estou sempre procurando aí novos conteúdos, porque eu tenho que lidar com as minhas emoções todos os dias. E uma das coisas que me motiva a trazer esse tema é porque ele é muito relevante. E acredite, ele deveria ser matéria escolar, porque nós não sabemos lidar com nossas emoções, nós aprendemos isso. E Deus não erra, a natureza é perfeita. E tudo tem um propósito, até as emoções negativas. E conforme nós vamos aí absorvendo esses conhecimentos para lidar melhor com as emoções, os nossos resultados são melhores. E os nossos resultados são reflexos do nosso comportamento. E os nossos comportamentos são reflexos das nossas emoções. E as nossas emoções são reflexo daquilo que nós pensamos. E nós pensamos direcionado por aquilo que nós aprendemos. Falar de emoções, de inteligência emocional é um assunto totalmente importante. Muitas vezes você já teve contato com assuntos de inteligência emocional, mas cada um está num momento de vida diferente e nós acabamos absorvendo informações diferentes ou aprofundando aí em alguma informação que você já teve, que é o que vem acontecendo comigo todos os dias. E é por isso que eu estou sempre me desenvolvendo para trazer aqui para vocês. Por quê? Porque cada vez que você busca o conhecimento, entra em contato com esse conhecimento, consegue colocar em prática, você aprofunda e memoriza essa informação. As emoções negativas também possuem propósito. Mas quando a gente não conhece esse propósito e trabalha só com o nosso inconsciente, nós acabamos só sofrendo por anos e vivendo em torno delas por anos. E da mesma forma que as emoções negativas, elas são aí trazidas para nós e vividas aí por anos, a emoção positiva, ela muitas vezes não é vivida. E nós seguimos o nosso ritmo hipnótico, não nos permitindo se sentir bem. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que ela fala assim, você sempre encontra com ela, ela tá ruim. Sempre tem alguma coisa ruim. Ai, aconteceu isso comigo, tá sempre acontecendo alguma coisa ruim com ela. Mas inconscientemente, ela se sente culpada por se sentir bem. Ela se sente culpada. O sorriso dela não sai. Dependendo do ambiente que essa pessoa frequenta, ela não consegue sorrir. Porque ela não tem permissão para sorrir. Ela não tem permissão para ser feliz. Ela não tem permissão para estar alegre.
devido N situações. Então, eu quero dar um exemplo aqui para você de uma pessoa que não tem permissão para ser feliz. Vamos supor uma pessoa que se separou, teve um relacionamento onde ela se separou. E ela está passando por um processo nessa separação. Claro que é muito dolorosa. Só que, por ela não ter se curado dessa transição, dessa separação, porque a separação é um luto. Por ela não ter se curado dessa separação, inconscientemente ela se sente culpada. Porque nessa relação tinha filhos. Muitas vezes os filhos culpam a mãe. Mesmo o pai sendo agressivo, mesmo o pai desrespeitando, muitas vezes os filhos ficam do lado do pai. Mas tudo isso inconsciente. E aí essa mulher, depois do término de uma relação, ela se sente culpada. E ela não se permite ser feliz. Por quê? As pessoas vão encontrar com ela e ela vai estar sorrindo e ela vai estar bem. Enquanto o pai está separado, né, das crianças, e as crianças acabam, né, acusando a mãe, muitas vezes pelo rompimento, por não entender o porquê houve essa separação. Então, há ali uma mistura de sentimentos, onde você deixa a sua emoção tomar conta da razão. Você esquece quais foram os motivos em qual você saiu daquele relacionamento. E você passa a viver constantemente na emoção da tristeza. Então, você vai trabalhar triste, você volta para casa triste, você vai fazer um curso, você está triste, você está sempre cabisbaixo, está sempre triste, parece que você está carregando um peso nas suas costas. Então, quando você encontra com outras pessoas, as pessoas não podem te ver sorrir. Porque se essas pessoas tiverem sorrido, inconscientemente, tá lá o gatilho assim, ela que provocou tudo isso. Não, mas é culpa dela mesmo, porque a galera tá toda feliz. Olha aí. Então, assim, isso, gente, não é consciente, isso é inconsciente. Eu tô trazendo um exemplo para vocês, tá? Então, muitas vezes a gente fica congelado naquela emoção e a gente não consegue sair dela, por conta de uma situação que aconteceu. Para ver esse acontecimento, essa mulher já passou por N fatores, por N constrangimentos, por N situações. Inclusive, tem um fato que eu postei no meu Instagram, que é de uma cantora gospel, onde o marido dela, que assassinou, né, ele teve a capacidade de jogar fogo nela e queimar ela viva. E assim, ele já demonstrava esses sinais. E ela já demonstrava esse medo que ela tinha dele, dessa compulsão. Com certeza alguém com transtorno. Mas muitas vezes nós ficamos presos em relacionamentos devido à dependência emocional. E agora voltando para o nosso assunto que é dominar as emoções, eu quero trazer isso para vocês. Pense aí, quantas vezes você reprimiu a sua emoção? Você não se permitiu sofrer, tá? Porque existem ambientes tóxicos também onde você não pode sofrer, você é reprimido. Não fica triste não, você tem que ficar feliz todo o tempo. Ou você foi reprimido a ser feliz. Não, você tem que ficar sempre triste, carregando essa cruz nas suas costas, porque se você sorrir, você vai ser acusado de que você está bem. Então, reflita sobre isso que eu estou trazendo para vocês. Isso é muito importante. Mas nós necessitamos viver as emoções positivas, né? Para a gente poder ser grata pelas coisas simples, aproveitar essas alegrias é importante. Acessar essas alegrias faz com que você crie situações positivas para a sua vida. E muitas vezes você não faz isso por conta da correria do seu dia. Agora, ambas as emoções, negativas e positivas, existem aí a possibilidade de você aprender e saber como lidar com elas. Como que você tem vivido? Você tem vivido nesse sofrimento constante, conforme esse exemplo que eu trouxe? Pense nas decisões que você tem tomado. Você tem agido de forma impulsiva? Você tem se permitido sentir? Você está agindo de forma agressiva? Como que estão os seus relacionamentos? Geralmente, quando a gente vive as emoções negativas em sofrimento, nós estamos no caos. E eu já vivi nesse caos. E por quê? Porque você não entende por que você está passando. E você fica perdida. E qual seria o oposto disso? Viver um estado emocional melhor. Mas para isso, você precisa entender essa emoção e passar por essa emoção. Sim, passar por essa emoção da melhor maneira possível. E você se permite sentir. É importante você se permitir sentir.
a tristeza, né? E tem muitas pessoas, culturalmente falando, que elas foram reprimidas e foram ensinadas, foram podadas, castradas a não sentir raiva, a não sentir tristeza e a não chorar. Mas as pessoas não sabem o qual mal faz isso. Porque essas emoções, elas não ficam só no seu interior. Elas ficam reprimidas no seu inconsciente. É como se fosse um disco girando inconscientemente em volume baixo na sua mente. E essas emoções, elas ficam lá, paradinhas, estagnadas. Só que elas ficam trazendo para vocês consequências. E quais são as consequências? Muitas vezes você se sente cansado o tempo inteiro. Você entra em estado depressivo. Tudo para você tá ruim. Você não consegue ver motivação em nada. E muitas vezes são essas emoções que estão presas, essas emoções foram reprimidas e congeladas. E elas estão ali sobrecarregando o seu organismo. Porque o nosso cérebro, ele não fica com nada para ele. Tudo que é registrado, ele manifesta no seu corpo em forma de somatizações. Então, muitas coisas que aparecem no nosso corpo são somatizações de emoções que foram colapsadas e elas foram impregnadas nas nossas células. Talvez pareça para você hoje muito complicado, mas aos poucos você vai conseguir assimilar essa informação. Então, muitas vezes hoje nós não sabemos lidar com as nossas emoções porque nós não aprendemos na nossa infância, ok? E eu gostaria que você prestasse atenção aí nessas 6 emoções primárias que nós temos. E lembrando vocês, as emoções negativas têm o propósito de ser freios emocionais para que nós fechamos os ciclos e abrimos novos ciclos. As emoções negativas são sinalizadores de que tem algo errado. Algo de errado aconteceu e que algo precisa ser feito, ok? Então vamos falar aí sobre o medo. Qual é a função do medo? O medo, ele serve para nos impulsionar a fugir, paralisar ou acionar a criatividade para a gente sair de situações de perigo. Agora, o problema é quando está ali os medos inconscientes. E esses medos inconscientes, eles causam a ansiedade crônica, o pânico, certo? Vamos lá, falando da raiva. A raiva tem a função de gerar coragem para nos posicionar e para nos defender, para nós afirmarmos as nossas necessidades e impor limites. Quem não sente raiva acabam sendo pessoas muito permissivas, agradadoras e acomodadas também. E uma curiosidade interessante é que homens sentem 20 vezes mais raiva do que as mulheres. E isso está ligado diretamente ao hormônio testosterona, onde é predominante aí nos homens, em maior quantidade. E se você observar, faz todo sentido. Porque na natureza, o homem é aquele que tem que ir, arriscar, desbravar, conquistar para prover a segurança, né? Ele tem que gerar aí essa segurança para a família, ele tem que estar à frente, né? Isso é bem interessante. Esse objetivo aí da raiva, certo? Então eu acredito que com esse vídeo muitas coisas vão esclarecer na sua mente. Vamos lá. A tristeza. Qual a função da tristeza? A tristeza, ela vem, e claro, a gente precisa respeitar o tempo de cada um, principalmente das pessoas que estão passando por luto. Ela precisa ser um momento de descanso para a pessoa processar essa experiência negativa e colocar para fora todo esse sentimento. A perda, trauma, decepção, separação, cada um tem o seu tempo, mas ela precisa ser passageira. O problema é quando ela é duradoura, ela é permanente. E a tristeza, ela é o quê? Ela é a ausência de sentimento. Imagine você se sentir aí, sentir um vazio. A tristeza não possui hormônios, ela é ausência de hormônios. E normalmente você sente um buraco emocional, um vazio existencial. Parece que o seu mundo acabou. O amor é essa parte de você demonstrar carinho, de você demonstrar aí o seu querer servir a alguém,
Então, assim, mas o amor, ele não é um sentimento. As pessoas falam e ele está aí nessas emoções. Ele é uma decisão. Porque muitas vezes o amor, ele também nos faz tomar decisões onde essas decisões não são confortáveis, mas elas são tomadas por amor. A decisão, por exemplo, de correção a um filho. Muitas vezes você tem que falar não quando você queria falar sim. Mas aquele sentimento, aquela decisão que você teve de dizer não naquele momento, ela doeu em você. Só que ela vai gerar uma contribuição futura. Compreende? Principalmente nessa parte aí, dar limites. Importante a gente falar também de compaixão, principalmente a compaixão por você mesmo. A alegria, ela é a que mais transborda hormônios em nós. E a função dela é nos tirar realmente da tristeza. E essas emoções no nosso cérebro, elas fazem com que ele libere hormônios. Então, assim, todos os hormônios, eles são emitidos por um tipo de sentimento também. Então, a alegria vai fazer descarregar mais hormônios de bem-estar. A tristeza, por muitos e longos períodos, vai trazer hormônios que vão, muitas vezes, deixar você mais triste ainda, aumentando o ciclo, e mais depressivo. Por isso que é tão difícil a pessoa ela sair desse ciclo, porque você a sua mente torna-se o seu corpo. Por exemplo, a sua mente tem tantos sentimentos por tantos períodos, longos períodos, e esses sentimentos tornam-se o seu corpo, porque as suas células memorizam esse sentimento. Então, muitas vezes, quando você começa a ficar bem, mas você não tem um apoio, você não tem alguém para te estimular, você volta no estágio de tristeza. Por quê? Porque o seu corpo dá o sinal assim pro seu cérebro: ei, tô ficando bem, não é normal isso para mim. Ele já se acostumou a se sentir mal. Então, quando você começa a se sentir bem, ele manda um sinal pro seu cérebro, tipo assim, ela tá ficando bem, ele tá ficando bem, isso não é normal. Ele já se acostumou, ele memorizou. E a nossa mente, ela traz a gente para onde? Para o mesmo, para aquilo que ela está acostumada. Então, isso também é uma memorização celular. As suas células se acostumaram com aquele sentimento. É quando a sua mente se faz presente no seu corpo. Então, você já não é mais o seu corpo. Você já não separou a sua mente do seu corpo. Você é corpo e mente, tudo junto. Então, fica aquelas somatizações sintomáticas. A pessoa começa a sentir dores em todos os lugares. Quando ela começa a ficar bem, ela recupera de uma doença, já aparece outra. No decorrer do tempo, vocês vão começar a entender e isso vai ficar muito mais simples para vocês, ok? Então, a alegria é isso, ela traz essa vibração, viver o agora, fazer você aí ficar no presente. E um outro sentimento, uma outra emoção legal é a gratidão. E a gratidão, acredite, ela tem um transbordo de sentimentos. Ela tem um transbordo de sentimentos bons. Quando você é grato, você libera mais hormônios. Isso mesmo, fora a transformação celular que você tem. Esse hormônio que é liberado com o sentimento da gratidão é extraordinário. Não é à toa, e na Bíblia ainda diz, né? A tudo dai graças. A tudo dai graças. E não é fácil dar graças numa desgraça. Principalmente quando você perde alguém querido. Principalmente, por isso que eu digo, viva o luto. Sinta a sua dor. Uma coisa você vai tirar dessa situação. Não agora, depois. Não agora, depois. Mas para tudo há tempo embaixo do céu. Certo? Para tudo. E a gratidão, ela é uma aí dos sentimentos que a gente tem que trabalhar todos os dias. E ela serve para você ressignificar os sentimentos ruins. Quando você consegue entender a importância desses sentimentos, você consegue vivenciar com mais profundidade e colocar em prática na sua vida. E é importante saber como processar essas emoções, principalmente como sair dessas emoções ruins, porque para cada emoção ruim tem uma emoção boa que você consegue acessar e de forma intencional. Quem está no grupo já vai receber o resuminho e tem um exercício básico para vocês lá. Então eu espero que vocês aproveitem, que vocês processem isso mentalmente e não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário.
se você teve clareza sobre isso que eu trouxe para você. Até!